pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu convido vocês a desligarem seus telefones ou colocar em modo silencioso. Para que a gente comece, eu faço um convite. Para que a gente comece esquecendo os nossos problemas e deixando eles fora daquele portão. Vamos nesse momento nos conectando com os nossos anjos, guias e protetores. Assim, vamos nos conectando, abrindo o nosso coração para receber tudo o que a espiritualidade permitiu para todos nós. E essa mãe que está aflita, fique tranquila. Tudo bem, Pedro? Tudo bom? Seja bem-vindo, viu? Então, esse é o Pedro, com toda essa energia. Vou fazer a prece de Cáritas, tá, pessoal? Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Assim seja. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma prece, fazer uma leiturinha do Evangelho, enquanto o nosso colega está habilitando o seu norte ali. Pode ser? Hoje quem fará a nossa exposição é o Robson. Ele vai se preparando aqui. Eu vou fazer uma leitura do capítulo 17, que é intitulado Sede Perfeitos, e vai falar da característica do homem de bem. Vamos ver se a gente se identifica? Vamos fazer esse convite e essa reflexão pessoal. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil,
se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e também na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem, portanto, tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou talvez expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e ainda ele retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos, as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, ele é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele pensam. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo aquele que prejudica o outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta o dever de amar o próximo e não merece clemência do Senhor. O homem de bem, portanto, ele não alimenta o ódio, muito menos o rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa. Ele esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme haver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que no dia anterior. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá de prestar contas,
O que mais prejudicial ao emprego lhe pode dar é o de aplicá-lo à sua satisfação de suas paixões. Se a ordem social o colocou sob o mando de outros homens, trata-os com bondade e com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los consciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem? Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduz. Estamos pertinho, né, gente? Somos os homens de bem, não somos? Construindo, todo dia, sendo melhores do que no dia anterior. Nesse aspecto nós somos melhores. Somos o homem de bem. Tudo certo, meu amigo? Eu já ligou o computador do nosso amigo Robson, ele lá da Vinha de Luz de Cachoeirinha, é isso? Muito bem. Explorei minha memória agora. Uma palavra então, Robson, boa palestra a todos, viu? Obrigado, Paulo. Muito boa noite a todos e a todas. Essa passagem que o nosso irmão acabou de ler, de compartilhar conosco, ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? A fé. E a fé é algo que a gente vai adquirindo dia após dia, né? Não tem como a gente falar para a pessoa, tenha fé, se ela não exercitar a fé. A fé é igual ao estudo. A gente pode ter um grande amigo, a gente pode ter uma grande amiga ao nosso lado, mas a fé ela não vai passar por osmose, não vai passar a gente se esfregando, a gente abraçando, a gente beijando a pessoa. Cada um adquire ao seu tempo, à sua hora, com o seu exercício. E esse tema, ele é muito caro a nós, porque todos nós temos fé e a gente não se dá conta. Quer ver um exemplo? Quando vocês vão abrir uma torneira, o que vocês esperam? Sai água, né? Quando vocês apertam o interruptor, o que vocês esperam? Que acenda a luz, né? Eu também. Mas se não acontece isso, a gente dá como normal. Ou a gente vai reclamar para a concessionária de água ou concessionária de energia. Mas a gente tem fé que abrindo aquela torneira vai sair água. A gente tem fé que apertando aquele interruptor vai acender a luz. Então a gente tem muita fé e a gente não se dá conta. Por quê? Porque ao longo do tempo, e aí falando ao longo dos milhares de anos, centenas de anos, de uma forma ou de outra, não é uma crítica, mas é uma constatação, a igreja ela foi nos afastando dessa palavra chamada fé. Não era essa a intenção. A intenção talvez fosse até nos aproximar. Mas como foi distanciando Deus da gente, foi distanciando também a nossa fé. Quando Jesus nos ensina a oração dominical, Ele está nos ensinando o poder da fé, o poder da prece, o poder da oração. Mas a igreja não é Jesus, né? A igreja foi construída pelos homens, por nós,
que com o passar dos anos a gente foi deturpando o sentido da mensagem do Cristo. A doutrina espírita não é a melhor das religiões, mas é a religião, é a ciência, a filosofia que me trouxe um entendimento e que está trazendo a vocês também. Por quê? Por essa aproximação do sentido da palavra de Jesus, que é a boa nova, né? O evangelho trazido por Jesus. O significado da palavra evangelho é boa nova, e com isso faz com que nós nos aproximemos do Cristo, porque Ele não está lá nem acolá, Ele está dentro de nós, porque nós somos parte, nós somos partículas de Deus, então está tudo dentro de nós. O que a doutrina espírita faz? A doutrina espírita é o instrumento que nos conecta com Deus, é o instrumento que nos conecta com a mensagem de Jesus. Mas eu posso ser espírita e não estar conectado, porque aí eu sou espírita só de fachada, não sou espírita de realidade. A gente sempre comenta que quando a gente era criança lá em Barbacena, a gente dizia que era espírita e parece que era algo, uma criatura do outro mundo, né? A gente dizia, perguntava na escola, né? Ao menos para mim, né? Qual a tua religião? Eu falava, sou espírita. Daí ficava assim, credo, né? Hoje em dia, a gente fala que é espírita, parece que é um status, parece que é a obrigação de ser uma pessoa melhor. E é uma obrigação de sermos uma pessoa melhor, porque nós temos o conhecimento que outros não têm. Mas também é uma obrigação e é uma missão para a gente multiplicar a mensagem do Cristo. Porque Jesus nunca teve seguidores. É porque Jesus não tinha nem Instagram nem Facebook, né? Mas Jesus falou que todo aquele que entendesse a sua palavra seria seu amigo. Então, nós somos amigos do Cristo. E Jesus falou para nós que se nós tivéssemos, de uma forma figurada, a fé do tamanho de um grão que se aproximasse ao grão de mostarda, nós conseguiríamos dizer aquela montanha sai dali e vai para lá. Só que não é essa montanha. Jesus não estava falando do morro do Itacolomi. Jesus estava falando dos nossos problemas. Se nós tivermos fé, nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades. E o Evangelho, neste capítulo, ele nos traz os seguintes itens: o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira de Sicom, e nas instruções dos Espíritos, a fé é mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e divina. Por que nós temos a obrigação de sermos criaturas melhores? Porque nós temos a fé raciocinada, a gente entende o porquê que a gente tem fé. Não tem ninguém dizendo que a gente tem a obrigação de ter fé. Ninguém nos obriga a aprender, ninguém nos obriga a entender aquilo porque é assim ou é assado. Muito pelo contrário, a doutrina espírita disponibiliza grupos de estudo semanais, ano após ano, sem nunca emitir um certificado. Jamais um espírita vai ter um certificado de formação de curso, porque a gente está sempre estudando. Então, por isso que nós temos a obrigação, né, moral de sermos melhores, porque a doutrina espírita nos dá as condições para a gente desenvolver a nossa fé. Como? Através das lutas diárias e a busca do conhecimento. No item 10 deste capítulo, vai puxar um pouquinho mais a brasa para os médiuns, dizendo o seguinte: os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitiram suas instruções. Daí devem serem dotados de faculdades para este efeito. Não está dizendo que os médiuns são pessoas melhores ou piores, mas está falando a respeito da responsabilidade dos médiuns. Porque quando a pessoa se forma em medicina, vocês sabem qual é o lema que eles carregam, qual é a missão dos médicos? Vocês sabem? Médico é médico 24 horas. A medicina não tem preço e não tem hora. Para os médiuns,
também. Médium é médium 24 horas por dia, não tem dia, não tem hora. Não quer dizer que tu tem que estar toda hora mediunizado, não quer dizer que tu tem que estar toda hora trabalhando trabalho mediúnico, porque nós temos que ter disciplina. Se nós somos médiuns, nós temos que ter dia e horário para psicografar, dia e horário para psicofonia, dia e horário para exercer a nossa mediunidade. Mas nós temos que estar 100% do nosso tempo disponíveis para a espiritualidade, utilizar o nosso magnetismo para auxiliar os nossos irmãos, espíritos, encarnados ou desencarnados que estejam com dificuldades. Então, utilizando do nosso magnetismo, através do cumprimento de mão, a gente já está transmitindo paz, já está transmitindo energia. Mais aí um motivo da nossa responsabilidade enquanto espíritas, enquanto médiuns. Então lembre-se que nós somos médiuns 24 horas por dia. Mas eu posso, de repente, num final de semana, passar um pouquinho na bebida e ficar alcoolizado. Eu posso, de vez em quando, passar na alimentação e ficar que nem aquela jiboia que come e depois fica jiboiando. Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Se eu entendo que todos os dias e todas as horas são horas de trabalho, horas de exercer a nossa condição de espíritas, de cristãos, de médiuns, eu vou começar a policiar o meu pensamento, policiar a minha alimentação, policiar o que eu ingiro de bebida. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São as árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Então, a cada dia a gente vai ver mais irmãos com aptidões de exercer a mediunidade em todo e qualquer tarefa que seja necessário. Há-os por toda parte, porque a mediunidade existe desde que existe a humanidade. A mediunidade não é algo que os espíritas trouxeram. O Kardec, ele organizou, Kardec, ele sistematizou. Em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre ricos e pobres, entre os grandes e pequenos, a fim de que nenhum ponto falte, a fim de que fique demonstrado aos homens que todos são chamados. Então tem casa espírita em todos os lugares, no Brasil, em todas as classes sociais. A ideia, e isso é uma diretriz da Federação Espírita Brasileira e Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é que haja a multiplicidade de casas espíritas. E o ideal seria que em todos os bairros tivesse um ponto de luz, uma casa espírita. Mas está nos chamando a atenção, fazendo conexão à parábola da figueira que secou. Se, porém, eles, os médiuns, desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes é concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais. O que são essas coisas fúteis ou prejudiciais? Aquele irmão e aquela irmã que tem a mediunidade e que acaba cobrando por ela, que acaba fazendo no momento que acha adequado, que utiliza para o seu bel proveito. Aí com isso faz com que a fé das pessoas vão embora, porque nesse momento acaba entrando o charlatanismo, que é a profissionalização da mediunidade, que é utilizar de forma inadequada a fé das pessoas. Se apõe a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. E o que Jesus falou para aquela figueira? Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifiquem, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então aquela parábola da figueira diz exatamente isso. Não é que Jesus amaldiçoou a figueira, mas Jesus sabia o momento do ano que as figueiras davam figos.
e naquele momento do ano aquela figueira não estava dando. Então Jesus falou aquela palavra, né? Aquela frase, aquela terminologia, para que não desse mais, porque teve a oportunidade de multiplicar a fé, teve a oportunidade de multiplicar o amor, a fraternidade, mas utilizou para o seu bel proveito. Essa é uma reflexão que não é para os outros, essa é uma reflexão que é para nós, porque todos nós temos talentos. E o que nós estamos fazendo dos nossos talentos? Talvez o nosso talento seja de escuta, sentar ao lado de uma pessoa que quer desabafar e escutar. Mas há uma diferença entre a gente estar junto, ouvindo, e estar junto, escutando. Porque às vezes as pessoas vêm, sentam, dá um exemplo, do lado do Robert e diz: a minha vida está tão ruim, a minha esposa ou o meu esposo é mal educado, grita comigo, me xinga, não me respeita. E o Robson, ansioso: pois é, a minha também. E começa a falar da minha. Aí não adianta, né? A criatura vem desabafar conosco, a gente já comediu de escutar, mas a gente deixa a pessoa falar 3 palavras, a gente fala 6, a pessoa fala 2, a gente fala 4. Daí quem está fazendo a caridade é a pessoa para conosco e não nós para com a pessoa. É bom a gente observar, né? Como é que a gente está fazendo a nossa escutativa, se a gente está fazendo como deveria fazer. É igual a mediunidade. Será que a gente está utilizando a mediunidade para o proveito próprio, ou a gente está utilizando e sendo um instrumento da espiritualidade para aplicar o passe, para fazer o atendimento fraterno, para trabalhar numa mesa mediúnica, para fazer uma expositiva, para evangelizar, para facilitar? Tem muitas tarefas que a gente pode utilizar e pode fazer. No livro da Esperança, o número 65 diz assim, Lucas, capítulo 6, versículo 45: máximo e mínimo. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Está lá no livro da Esperança. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre elevar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Olha que interessante, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. O que seria ter uma fé ativa? É a gente estar exercitando ela a todo momento. Não tem um momento específico de ser caridoso, não tem um momento específico de exercitar a fé. Eu tenho certeza absoluta que hoje, no dia 1º de dezembro de 2022, os senhores e as senhoras, os senhoritos e as senhoritas exercitaram a fé de vocês. Não exercitaram? Exercitaram, né? Porque a todo momento a gente exercita a fé. Desde o momento da gente abrir a torneira para tomar um copo d'água. A gente exercita, a gente não se dá conta. Mas quando a gente confia algo a alguém, a gente está exercitando a fé também. Se a gente está levando o nosso filho, a nossa filha à escola, a gente confia, a gente deposita a fé que aquela escolinha, aquela escola, aquela universidade vai dar a instrução para esse irmão e para essa irmã. Diz ainda: a fé mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se, e mãe de todas as virtudes que conduz a Deus. Cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. E quais são os filhos que gerou? A esperança e a caridade. Olha que lindo! São corolários da fé e formam como esta uma trindade inseparável. A fé, a esperança e a caridade. Não é uma fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis?
Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. E quando a gente fala que é a base da regeneração, a gente romantiza esse termo, achando que a Terra está no limiar de se tornar um planeta de regeneração, saindo do planeta de provas e expiações. A gente utiliza essa terminologia de romantizar, porque nem todos entenderam o nosso momento. E a gente acha que em 2020 e poucos, em 2050 e poucos, a Terra vai se tornar um mundo melhor. Até pode ser que se torne, mas depende de nós. Se nós continuarmos realizando as mesmas coisas que nós realizávamos há anos atrás, vai demorar um pouco mais. O caminho é esse. O planejamento do Cristo é esse. O planejamento de Ismael para o Brasil também é esse. Mas será que nós estamos realmente colaborando para que esse planejamento se realize? Será que a gente está realmente trocando os interesses materiais pelos interesses espirituais? Aí, como dizia um trabalhador nosso lá da linha de luz, que desencarnou o ano retrasado, ele falava assim: pegou pesado, né? É que a gente está num momento que não tem como pegar leve, porque nós temos o desenvolvimento tecnológico, nós temos o desenvolvimento intelectual, nos falta o desenvolvimento moral. Informações nós temos, o que nos falta é a vontade de romper os velhos hábitos e começar a criar hábitos novos. Então é o momento que Jesus está nos falando assim: acordem, vamos lá, estou com vocês estão comigo. E a gente tem que dizer, mas não mais dizer, porque dizer a gente vem dizendo há 2000 anos, mas está na hora da gente começar a agir. E é nas pequenas coisas. Aí eu vou voltar lá para os anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro grau, onde a professora nos ensinava, né? Coloquem o lixo orgânico, filhinhos e filhinhas, no terreno para que vire adubo. Filhinhos e filhinhas, coloquem o lixo seco para reciclar. Só que até hoje a gente, já com certa idade, continua misturando tudo o lixo. E a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de meio ambiente, a gente fala que a gente adora ir para o meio da natureza. Mas eu tenho certeza que quando cada um de nós vai no meio da natureza, a gente enxerga lá latinha, saco plástico, bituca de cigarro, isso e aquilo. Então são coisas que já passou do tempo. Mas o Cristo tem fé em cada um de nós, que nós vamos deixar os velhos hábitos para trás, dizendo ainda: levantai e consequentemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Então, por pior que seja a situação que nós passemos em nossa vida, seja de ordem de saúde, seja de ordem financeira, seja de ordem profissional, seja de ordem moral, todos nós somos provados. Que a gente possa exercer a nossa fé, porque não são grandes milagres que esperam da gente, são pequenos milagres. Sabe como qual? Como o milagre da gente acordar e se dar conta que tem que fazer uma prece para agradecer a noite que a gente passou, porque a gente poderia ter retornado ao plano espiritual na noite de ontem, e nós acordamos e passamos esse dia que é um presente. Um grande milagre, eu tenho certeza que vai acontecer nessa noite, quando a gente se deitar na cama para dormir. A gente não vai se lembrar de ligar a televisão, a gente não vai se lembrar de pegar o celular e ficar olhando as redes sociais. A gente vai se lembrar de fazer uma prece, porque este chamamento ontem o Papa Francisco
fez para os padres. Vejam só. Papa Francisco falou para os padres: lembrem de orar antes de dormir. Deixem o celular desligado, de preferência noutra peça. Os padres não são nem melhores e nem piores que nós. São iguais a nós. Eles simplesmente tiveram a opção de cumprir um sacerdócio pela religião católica. Mas nós também estamos cumprindo o nosso sacerdócio enquanto mães e enquanto pais, que talvez seja muito maior do que uma representação de uma religião. Porque a nossa conexão é com o Cristo e a nossa responsabilidade para conosco e para com aqueles que o nosso bom Deus nos deixou a tutela nesta encarnação. Então é o momento da gente exemplificar, inclusive no momento de orar. Nos diz ainda: inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Porque enquanto a gente está orando, já diz, né? O trabalho também é uma prece. Quando a gente está com a mente envolvida no trabalho, a gente não dá espaço para pensamentos fúteis. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Levantai, consequentemente, este edifício, seja mais forte a vossa fé do que o sofisma e as zombarias, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. O que é uma fé que afronte o ridículo dos homens? É aquele momento de uma sexta-feira à noite ou num sábado de manhã, nos meses de janeiro e fevereiro, aonde todo mundo pega o seu carrinho, pega o ônibus e vai para o litoral. E nós estamos vindo para uma exposição ou para a evangelização. E aí os nossos familiares dizem assim: mas como tu é bobo, vai aproveitar o veraneio que vai te enfurnar na casa espírita. É a nossa fé afrontando o ridículo. Mas por experiência própria e com grande alegria, aqueles que nos disseram isso anos atrás estão afrontando o ridículo deles hoje também. Estão deixando de ir para o litoral e ficando para este trabalho maravilhoso, que é a oportunidade que a gente tem de trabalhar na casa espírita. E o trabalho junto ao Cristo não é só no momento que seja agradável a nós. É no dia de feriado, é no dia que cai temporal, é no dia que faz um calorão de 50 graus na nossa região metropolitana, é no dia de Natal, é no dia de Ano Novo, é no dia de finados, é no dia que for, porque todo dia de trabalho, é aquele momento que a gente está cansado, está louco de sair do trabalho, ir para casa, botar os pés para cima, mas a gente tem um compromisso com as crianças, com os idosos, com as pessoas que estão já organizadas para assistir um encontro, uma exposição, uma aula, ou quando a gente tem responsabilidade de simplesmente ficar na portaria da casa espírita, acolhendo e recebendo não só os irmãos encarnados, mas sobretudo os irmãos desencarnados, que têm a disciplina de estar no horário certo para receber o passe, para ouvir uma exposição, porque a nossa responsabilidade é com o Cristo. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Vocês já viram alguma vez em alguma passagem da Bíblia ou de alguma obra que já tenha lido na codificação espírita, Jesus orando baixinho ou falando, sussurrando: meu irmão, tenha fé? Não, Jesus falava em alto e bom som para todos ouvirem. Vocês não viram em nenhum momento o nosso irmão, como diz essa parábola, essa passagem do homem de bem, nosso irmão Paulo, indo nas praças, indo nos templos, no sinédrio, e falar baixinho, sussurrando:
Paulo sempre se colocava num local de destaque para que mais pessoas pudessem ouvir. Não para ele aparecer, mas que aparecesse a mensagem de Cristo. E quem não leu, a gente indica e sugere ler a obra Paulo Estevão. Vocês vão ver que quando Paulo não era apedrejado, ele era murrado ou ele sofria naufrágios. E mesmo se arrastando, rastejando, ele ia de cidade em cidade, de lugarejo em lugarejo, para levar a mensagem de Cristo. Se eu pudesse dar um exemplo de fé inabalável, eu daria de Paulo, que era um perseguidor dos cristãos e depois se tornou o maior divulgador. O maior, como diz o Evangelho, vulgarizador, porque levou para toda a gente, os gentios, a palavra do Cristo. Deixando de lado e deixando para trás todo o passado dele de intelectual, de doutor da lei. Então Jesus não está pedindo nada mirabolante para nós. Jesus está simplesmente nos convidando. Se a gente entendeu a palavra dele, que a gente possa, dentro do nosso lar, viver em paz, em fraternidade, exercendo tudo aquilo que a gente aprende. Comunica-se aos que não tinham e mesmo aos que desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Vocês já viram alguém que faça alguma coisa errada, né? Em algum momento. Não que nós tenhamos feito algum dia, que a gente não fez coisa errada nunca. Brincadeira, todos nós erramos em algum momento, né? Mas a gente fazer alguma coisa errada, alguém nos pergunta: fulano, tu fez isso? E daí a gente, e agora? Falo o que fiz ou falo o que não fiz? Daí a gente fala: não fui eu. Bem baixinho, porque a gente tem a consciência nos validando que a gente fez. Mas agora, se foi a gente que fez, a gente fala: foi eu sim. Então, é isso que está dizendo. A pessoa que tem fé verdadeira é a fé contagiante e empolgante a todo dia, a toda hora, a todo momento. Isso não quer dizer que a gente tem que sair gritando: tem fé, que nem faziam os fariseus, mas é a gente exercer nos momentos mais difíceis da nossa vida, com resiliência. Finalizando: pregai pelo exemplo da vossa fé, para as incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, meus amigos, se a gente entendeu a mensagem e a gente quer colocar em prática, mas se em algum momento a gente fraquejar, nos lembremos de Chico Xavier, que com todo o seu conhecimento, quando o seu avião que ele estava viajando estava sofrendo turbulências, ele começou a se espanejar, ele começou: valha-me Deus. E Emmanuel perguntou para ele: o que foi, Chico? O que está tão desesperado? Eu vou morrer. E aí Emmanuel: tá grande coisa, mas vê se tu ao menos morre com educação, né? Então, Chico titubeou alguns momentos. Nós podemos também titubear, mas é melhor a gente titubear tentando acertar do que titubear achando que é normal, é natural. Que a gente possa exercitar a nossa fé dia após dia, agradecendo todos os dias aquele momento que a gente entendeu que fez a coisa certa, a coisa coerente, aquele momento que a gente se deu conta que fraquejou, porque amanhã não vamos mais fraquejar. E se amanhã a gente se equivocar em uma outra coisa, que possamos agradecer, porque se nós erramos no dia anterior, nós já não erramos mais. E a cada dia, assim, a gente vai acertando um pouquinho e um pouquinho mais. Muito obrigado pela atenção, pela paciência,
Um beijo no coração, uma boa noite, um bom final de semana.